Muito boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez nessa quarta-feira, dia de estudo do Livro dos Espíritos, dia 9 de março. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez e com um objetivo também importante, um objetivo mais importante, melhor dizendo, que é a busca do conhecimento. Nós continuamos trazendo esse material que está sendo gravado para poder atender a todos os irmãos que, por um motivo ou outro, ainda não podem estar na casa espírita. Então nós continuamos com o estudo pelo YouTube, pelo Facebook, que cada um de nós possamos aproveitar muito bem essas oportunidades de estudo, seja presencial, seja virtual. Tá bom? Então vamos fazer a nossa preparação dessa noite. O livro é Vinha de Luz, capítulo 112. Tem o título Ciência e Temperança. E nós temos uma assertiva que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E a assertiva diz assim: e a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. E nosso irmão Emmanuel vem comentar sobre essa assertiva. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se para a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes da vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer.
e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Temperança, paciência, piedade. Calma ao buscar o conhecimento, mais calma ainda em passar o conhecimento. A evolução é uma escada de muitos degraus. Muitos encontraremos no mesmo degrau que nós. Outros em degraus bem superiores aos nossos. E alguns outros em degraus mais inferiores que aos nossos. Saibamos colocar em prática todo o conhecimento que já adquirimos. Vamos então, meus irmãos, aqueles que assim desejarem, fechar os seus olhos para podermos conversar mais um pouquinho com Jesus. Querido Mestre, Divino Amigo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos contigo, nessa noite de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecidos estamos, Senhor, pelas renovadas oportunidades que nos chegam do aprendizado, do conhecimento, do adquirir o conhecimento. Misericórdia, Senhor, pela humanidade que ainda caminha criando erros, equívocos, que mais à frente poderão gerar situações para nós mesmos que criamos essas dificuldades, situações de dor, de angústia e até de sofrimento. Mas o que rogamos a Ti, Senhor, é para que nos dê o entendimento e a coragem. O entendimento dos Teus ensinos e a coragem para enfrentarmos as adversidades e colocarmos em prática esses Teus ensinos. Que os bons espíritos, juntamente com os nossos protetores, nos inspirem a compreensão das lições que nos serão trazidas nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estudo do Livro dos Espíritos. Toda quarta-feira, às 19 horas, aqui estaremos trazendo esse estudo que tão bem serve para mim, como espero que sirva para cada um de vocês.
Bom, na semana passada, nossa irmã Cristiane continuou no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Ela iniciou o estudo da quarta-feira passada na questão 361, faculdades morais e intelectuais do homem. E ela foi da 361, passou da 367 a 370, também pelo subtítulo Influência do Organismo. E nós vamos dando continuidade daqui, ainda no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, ainda tratando da influência do organismo e entrando mais particularmente na questão 371, que aborda o tema idiotismo, loucura. Tá bom? Então esse tema vai da 371 a 378. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final desse tema idiotismo, loucura. Vamos lá. Todo mundo preparado? Todo mundo acompanhando? Quer que espere um pouquinho? Eu aproveito e bebo uma aguinha. Você que está chegando agora, questão 371 dos Livros dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, capítulo 7, parte 2, nós vamos tratar do tema idiotismo e loucura. Tá bom? Então vamos lá. Questão 371. Kardec perguntou aos espíritos: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, o que é a alma, gente? Para a gente poder entender, o tema é a volta do espírito à vida corporal. O que é a alma? Nós entendemos, a alma é o espírito encarnado. Quando nós falamos alma, estamos querendo dizer que é o espírito encarnado, tá bom? Então Kardec perguntou aos espíritos se a alma desses irmãos cretinos e idiotas se são de natureza inferior. E os espíritos responderam: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da influência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Não se deve considerar que esses espíritos são inferiores. Na mais das vezes, acrescento eu, muito pelo contrário. Eles foram tão inteligentes, que equivocadamente se utilizaram dessa inteligência superior à maioria e usaram mal essa inteligência. E retornam agora com uma dificuldade de raciocínio, não diretamente em relação a ele espírito, mas ele espírito encarnado, sim. Tá certo?
Está dando para entender? Esses irmãos retornaram nessa condição para resgatar, muitas vezes, débitos do passado, quando usaram mal a inteligência que lhes foi emprestada. Questão 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Olha só como é que Kardec vislumbrava as questões, inspirado que estava sendo, é lógico, para deixar claro para nós, hoje em especial, todas as explicações. Então ele pergunta, peraí, o que esse ser superior, esse Criador, estava buscando, estava visando em deixar vir ao corpo espíritos assim, com essas características que obsta o raciocínio pleno? Os espíritos responderam: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Eles não conseguem juntar os pensamentos e colocar para fora esses pensamentos. Eu não usei a palavra punição, eu usei resgate de situações que eles causaram em outras existências. 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então quer dizer, mas peraí, não tem fundamento? Qual o fundamento para dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Os espíritos responderam: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Não são os órgãos, pura e simplesmente, que geram ou de onde se originam as faculdades. Tá certo? Nós temos um compartimento para memória. Quem controla esse HD nosso? É um órgão? É o coração? É o ouvido? São os olhos? Quem controla esse HD? Somos nós, espíritos. As alterações que carregamos conosco, que impedem o uso pleno de raciocínio, de razão, ou do tato, da audição, da voz, da visão, o espírito carrega isso. Ele vem com essas, entre aspas, deficiências. Por que eu digo entre aspas? Porque nós precisamos ir mais além nesse entendimento. Senão nós vamos achar que tudo que nós carregamos de dificuldades, de deficiências,
que estão ligadas a castigo, e não é castigo. Tá bom? Continua a resposta dos espíritos. Aqui está a diferença. Aí ele fala que não são os órgãos, né? Não se originam dos órgãos as faculdades. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Não é verdade? O músico é excelente, mas o instrumento é ruim. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam impedidas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Olha só. Os espíritos estão grafando aqui. Aqui foi uma observação, né? Estão grafando aqui. A própria lei humana tira, na mais das vezes, a responsabilidade dos que carregam idiotismo ou loucura. A responsabilidade pelos seus atos. Tá dando para a gente entender? Creio que sim, né? Não é tão complicado assim. Questão 373. Qual será o mérito da existência de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Olha como é que Kardec buscava de todas as maneiras compreender as ocorrências da vida de uma maneira geral. Olha quanta... como é que eu vou dizer? Quanta inspiração, quanta perspicácia. Ele perguntava e perguntava de novo, alterava alguma coisa no seu questionamento para nos facilitar hoje. É por isso que essa doutrina é maravilhosa. É uma doutrina libertária. Ela liberta. O conhecimento da doutrina espírita nos liberta de diversas algemas que nós acabamos colocando em nós mesmos. Porque ela nos faz raciocinar. Não é uma doutrina de pura aceitação que alguém, no caso eu hoje, chego aqui e digo para vocês, é assim, e vocês têm que aceitar. Não! Agora, nós estamos falando Livro dos Espíritos. O que está aqui, até hoje, não se discute. Todos aqueles que querem discutir, dizer que o que está aqui dentro, nessas páginas, não é verdade, não briguem. Mas, se não tiver como mostrar que eles estão equivocados, cada um segue com o seu livre-arbítrio, com o seu entendimento. Legal? Então vamos lá. Qual será o mérito dessas existências? Já que se eles não podem fazer nem o bem nem o mal, então eles estão incapacitados de progredir? E os espíritos respondem: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades.
é um estacionamento temporário. Mas olha como a misericórdia do Pai, ela é sempre observada. Quantos irmãos hoje que são portadores de necessidades especiais, em especial idiotismo ou loucura, mais especialmente aqueles que têm idiotismo. Quantos deles nós já vemos hoje desenvolvendo ações no dia a dia com mais liberdade do que antes? É como aquela situação do irmão que traz na programação, num certo momento da vivência dele, nessa reencarnação, sofrer um acidente, ficar paraplégico. Só que desde a infância, ele se preocupa em fazer o bem. Ele busca as condições para fazer o bem. E quando chega no momento aprazado, compromissado, ele ultrapassa aquele momento sem sofrer o acidente que poderia causar a paraplegia dele. Por que isso? Merecimento. O Pai não dorme. Jesus conhece a cada um de nós. Tudo tem um porquê nessa vida, gente. O acaso não existe. Muitos aí fora chamam as ocorrências que eles não conseguem explicar de obra do acaso. Seria esse o apelido do Criador? Deus é o acaso? Não é verdade? Vamos nós. Kardec refaz o questionamento. Questão 373A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Hoje aquele que é considerado um idiota pode ter sido o Einstein, por exemplo, ou um outro gênio qualquer? E os espíritos respondem: certo. O gênio se torna por vezes um flagelo, quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de temente. Lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos, desculpe. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Olha, gente, aqui se faz... Não é isso. Vamos corrigir isso. Aqui se faz, aqui se resgata. Tá certo? Gerson Simões Monteiro falava desse jeito. Aqui se faz, aqui se resgata.
não tem pagamento, não é paga. Aqui se faz, aqui se paga. Nós falamos assim na linguagem coloquial na rua, mas aqui se resgata. Vamos lá. Questão 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Ó, na condição de espírito livre. Qual a condição de espírito livre? Desdobrado. Tá certo? Desdobrado. O corpo está descansando e o espírito se afasta do corpo. Nessa situação, tem o espírito consciência do seu estado mental? O que vocês acham? Frequentemente tem, respondem os espíritos. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Então o espírito sabe, no momento que ele se afasta do corpo, ele busca o encorajamento, a elucidação de algumas situações que surgiram, o amparo, a orientação do seu protetor. Então ele sabe. Quando ele volta para o corpo, como acontece conosco durante, entre aspas, os sonhos. Quando a gente retorna, a gente não lembra de tudo. Podemos lembrar de alguma coisa. Por isso os espíritos responderam. Frequentemente tem. Há uma frequência em lembrar, em perceber. Há uma frequência. Questão 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Olha como é que Kardec ia se embrenhando mais, calcado na pergunta que ele fez e na resposta que recebeu. Gente, vocês já imaginaram o trabalho desse irmão? Porque hoje nós estamos vendo uma sequência numa ordem estabelecida, capítulo por capítulo, abordando todos os livros da codificação na sua ordem. Então não é só pura e simplesmente pensar numa pergunta, fazer uma pergunta. É fazer as anotações corretas e o desdobramento, muitas vezes, dessa questão anterior. Já imaginaram o trabalho da vida desse irmão? E ele foi advertido. Se você não tiver em condições, outros ficarão no seu lugar. E foi mais ainda advertido. Você se sentirá sozinho. Estás preparado para isso? Estou, mestre. Estou à disposição. E aí surge... Nós estamos falando só do Livro dos Espíritos, mas temos os outros 4 livros da codificação. Vamos lá. Qual, na loucura, a situação do espírito? Pergunta Kardec na questão 375. E os espíritos respondem. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos,
e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seus serviços, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, os Espíritos esclarecem pontualmente para nós. O Espírito liberto compreende tudo o que está ocorrendo. A deficiência está no órgão físico. Órgão esse que o espírito precisa utilizar para desempenhar a função a que estaria destinado. Se esse órgão apresenta uma deficiência, impossibilitando o uso pleno do órgão, o espírito passa a apresentar uma deficiência naquele tocante. Como disseram os espíritos. Se ele não enxerga, ele está cego. Se ele tem uma dificuldade na visão, pode ficar cego. Se for no ouvido, pode estar surdo. Se for nas pernas, pode não conseguir andar. Se for nos braços, pode não conseguir pegar. Tá certo? E se é no cérebro? Não vai conseguir pensar. Cada caso é um caso. Questão 375A. Kardec não ficou satisfeito. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha o que eu acabei de comentar. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certo limite, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe impressões. Espírito, perispírito, corpo. A ligação, a grosso modo, falando, sem entrar em mais minúcias, do corpo com o espírito, passa pelo perispírito. No caso do idiotismo, da loucura, o espírito tenta se utilizar do pensamento, da razão. Ele encaminha uma ordem para o perispírito que passa para o corpo. O corpo não responde. Aquele órgão que o espírito tentou utilizar não responde. E ele sente de volta não só não ter a resposta, mas podendo também sentir aquela situação de o que está acontecendo e chegar
ao ponto do descontrole por conta disso. Continua aqui os espíritos respondendo. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Então, o que os espíritos completaram aqui para nós? Aquilo que eu estava comentando. O espírito quer utilizar daquele órgão, do pensamento, do raciocínio, do cérebro, mas não obtém resposta. Aquilo vai causando uma angústia. E ele vai se sentindo preso àquela situação. E os espíritos disseram que ele só vai, muitas das vezes, se libertar daquele sentimento, daquela algema, como foi falado antes, quando ele se libertar completamente da matéria. Completamente. Olha quantos casos, gente. E aí nós podemos fazer um parênteses, e peço que vocês me permitam, na complexidade, utilizando o amor pleno da espiritualidade superior a serviço do Cristo. Olha, gente, vamos abranger melhor essa narrativa. Nós estamos presos no espírito que passa por essa situação. Mas vamos abrir um pouquinho mais esse campo. Os familiares, pai e mãe. Vocês já visitaram a Pestalozzi de Magé? Vocês já foram lá? Para saber como é que funciona aquela instituição antiga, que funciona até hoje, não tanto pela ajuda governamental, que na maioria das vezes falha, pela perseverança dos dirigentes e daqueles que lá trabalham. Muitos trabalham sem remuneração, outros trabalham sendo remunerados, porque precisa também desses profissionais. Agora vamos lá, vamos focar em especial numa figura, a mãe do portador de deficiência, portador de necessidade especial. A mãe. Eu vou dizer aqui, eu não sei um percentual, gente, mas eu vou dizer aqui que as mães devem abranger 70% a 80% do acompanhamento do filho portador de necessidade especial. E eu vou dizer que um percentual grande dessas mulheres, mães, ficam sozinhas com os filhos. Olha o amor do Cristo, do Pai maior, na preparação desse processo reencarnatório. Para o espírito que vem com a deficiência, para os familiares e para aqueles envolvidos no processo. Eu tive uma oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto o trabalho da Pestalozzi de Magé. Dentre todos os tarefeiros que lá desenvolve o seu trabalho, remunerado ou voluntariado, todos, aproveito para mandar o meu abraço.
mas eu vou designar, sem demérito nenhum para nenhum outro, pelo amor de Deus, a figura do Dr. Gastão Cosatti. Esse trabalhador, dirigente da casa, que com a ajuda desses abnegados trabalhadores, mantém a Pestalozzi de Magé funcionando. Gastão Cosatti, por isso que o acaso não existe, se afinizou como médico, psiquiatra, se afinizou, veio com o compromisso de atuar nessa área. E depois de muitos anos atuando nessa área, com larga experiência, com tranquilidade e, acima de tudo, com um amor enorme pelo portador de necessidade especial, recebe ele no seio da família a sua netinha, portadora de necessidade especial. Nessa época, eu estava bem perto, eu e alguns outros irmãos, bem perto dele. Então, eu peço perdão a vocês por ter feito esse parênteses, mas a gente não pode esquecer dos pais, familiares, amigos, vizinhos, parentes e todos aqueles que se dispõem a ajudar esses irmãos. Então vamos lá, continuar aqui. Respondendo ainda a 375A, que diz que o espírito nessa situação muitas das vezes só vai se desprender, só vai se libertar totalmente quando ele se libertar completamente da matéria. E concluem os espíritos, dizendo: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então os espíritos alertam que existe a possibilidade do espírito, nessas condições de loucura, se vê tentado a se libertar dessas algemas, desses grilhões, através da morte, do suicídio. O que faz piorar em muito a necessidade do resgate desses irmãos. Vamos lá. Questão 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? O espírito veio, cumpriu a sua programação e acaba de retornar à pátria espiritual. Pode esse espírito se ressentir da situação vivenciada até então? Da loucura, do idiotismo? Pode o espírito se ressentir? Carrega ele ainda as sensações? As dificuldades? Respondem os espíritos: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como um homem que desperta se ressente por algum tempo,
da perturbação em que o lançara o sono. É exatamente a mesma situação. Hoje eu estava comentando que não em 100%, mas num número ultra expressivo de irmãos, onde eu, você, nos incluímos, ao deixarmos o corpo físico, não percebemos isso. E continuamos agindo como se ainda utilizássemos de um corpo físico. Mas, Luiz, espera aí. E o conhecimento espírita? O conhecimento ajuda muito. O conhecimento. Mas você que acabou de fazer essa colocação para mim, você está fazendo uma analogia de conhecimento com a prática? Porque eu posso ter o conhecimento, mas não ter a prática. Não é assim que funciona? Eu posso ter o conhecimento, mas se eu não tiver a prática, eu vou ter um tempo de perturbação, me ressentindo daquela situação. Se eu sou portador de uma doença e através dela eu deixei o corpo físico, mais ainda, ela vai ficar enraizada no perispírito, passando as impressões para mim, espírito imortal. Tá certo? Entendemos? Por favor, no último estudo que eu fiz, junto com vocês, foi pelo YouTube também, eu não consegui ver as colocações que vocês fizeram. Não consegui. Até coloquei lá no YouTube, não estou conseguindo, manda para mim. Gente, vocês têm o meu Zap. Se não, vai na página do YouTube, do Facebook. Vai lá na nossa página do Facebook. Eu vou pedir para a Cristiane colocar essa nossa conversa também no Facebook. Vai lá e faz os questionamentos. Tragam as perguntas. Luiz, eu não concordo com isso. Questionou. Luiz, isso assim, 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 assim. Vamos interagir, gente. Isso é importante para todo mundo. Porque um questionamento que chega lá pela página, a gente vai tratar daquele questionamento e vai servir para uma opção de gente. Então não esquece. Vamos fazer esses questionamentos. Eu quero ouvir vocês. Eu preciso ouvir vocês. Então vamos lá. Questão 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? De que modo essa alteração do cérebro reage no espírito imortal que nós somos depois de deixarmos o corpo físico, aonde aquela alteração se fazia presente. De que modo isso acontece? Como é que o espírito reage a essa situação? E os espíritos responderam. As respostas dos espíritos, elas são diretas, não tem rodeio. Olha o que eles responderam nesse caso. Como uma recordação. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister, importante,
um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Então, quer dizer, nós, espíritos, depois de vivenciarmos uma situação dessa no corpo físico, aonde a loucura se fazia presente, né? Se fazia um peso, quando eu retorno à pátria espiritual, é comum que eu me lembre e que aquela lembrança ainda produza certos efeitos. Não foi isso que os Espíritos disseram? Sempre se faz mister, importante, um certo tempo para pôr fim, né? E para que ele entenda tudo o que aconteceu. Quantas vezes hoje, no uso do corpo físico, a gente está aqui agora, por exemplo, conversando, e aí você que está me ouvindo, você estava bem, tranquilo, sossegado, participando, de repente você se sentiu mal. Uma angústia, uma tristeza, é seu? Não, porque você não estava sentindo nada, não tem nada causando isso. Então o que pode ser? Um irmão que se aproximou com essas sensações e o meu perispírito conseguiu registrar. É a mesma situação. Eu preciso, então, de um tempo para conseguir raciocinar e dizer, não, isso não é meu, eu estava bem. Vou fazer uma prece em favor dos irmãos necessitados. Continua aqui a resposta. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister, um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo, cientificá-lo de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então, os espíritos afirmam para nós que depois de um certo tempo vão se extinguir essas sensações, esses sentimentos que ainda nos acompanham logo depois da morte. Tudo isso com o concurso do conhecimento e da nossa forma de agir. Então, alguma dificuldade? Ficou tudo entendido? Porque nós chegamos à questão 378, que foi a final desse nosso tema de idiotismo e loucura. Na próxima semana irá ser tratado o tema muito interessante também, a infância, ainda dentro da volta do espírito à vida corporal. Eu tenho certeza que cada um de vocês que agora está aqui conosco e outros tantos que hoje não puderam estar, entendem a importância desse estudo, do estudo de uma maneira geral. É muito importante adquirir esse conhecimento para que a gente entenda as ocorrências que nos visitem durante a nossa estada de utilização do corpo físico. É muito importante. Ah, Luiz, mas poxa, já pensou viver em sofrimento?
A vida toda, como tem gente assim. Queridos, necessidade. Talvez a gente observar uma situação dessa, de loucura, por exemplo, talvez esteja nos causando muito mais constrangimento do que aquele espírito, que ele pode estar tão bem preparado que ele consiga ser levado durante essa reencarnação dele. E nós, de pleno gozo da nossa consciência, do nosso pensar, talvez a gente não consiga. Não é verdade? Então vamos aproveitar toda a oportunidade que nós temos de estudo. Tivemos estudo ontem, temos estudo hoje, teremos estudo amanhã, daqui a pouco voltará o estudo no sábado com o nosso irmão Carlos, que está com problema de saúde. Vamos colocar o nosso irmão Carlos nas nossas preces também, que ele está precisando, tá bom? E vamos nós agora agradecer a oportunidade de mais uma vez podermos estar juntinhos, pertinhos de Jesus, porque Ele está junto de nós. Divino Mestre, Irmão Maior, luz das nossas vidas. Agradecemos, Senhor, nós por nós, encarnados, e em nome de todos os desencarnados, que conosco aqui agora estão reunidos, buscando conhecimento através do estudo do Livro dos Espíritos, livro base da maravilhosa doutrina dos Espíritos. Sempre com alegria, Senhor, nos encontramos contigo. Mais ainda, nesse momento de renovação de oportunidade de conhecimento, que nós possamos, com a ajuda dos nossos protetores, dos teus mensageiros, entendermos bem essas lições que nos chegam, termos esse entendimento. E rogamos a Ti mais uma vez, Senhor, dai-nos a coragem, o desejo e a perseverança de podermos, a cada oportunidade, sermos usuários desse conhecimento libertador e, fazendo uso dele, que possamos, Senhor, contribuir também para o crescimento dos irmãos que conosco caminham. Que a Tua paz se faça sentir junto a cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, quero eu agora agradecer a paciência e companhia de cada um de vocês. E que amanhã, na próxima terça, na próxima quarta, na segunda-feira, dia de palestra pública, que possamos mais uma vez estarmos juntos. Se ainda não podemos de forma presencial, vamos aproveitar estarmos juntos de forma virtual. Forte abraço em cada um de vocês. Um ótimo final de noite.
Que Jesus nos abençoe e proteja. Forte abraço. Fiquem com Deus.